Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo, tudo bem na quarentena, tudo bem com a família. Vocês estão prontos para mais um devocional hoje? Já vou avisar para vocês que esse devocional precisa muito da Bíblia. Olha como que tá minha Bíblia, gente, porque tem muita referência e graças a Deus por isso, né? Porque a gente pode aprender mais de Deus. Eu espero que tenha alguém do seu lado para poder te ajudar a buscar as referências. Esse devocional, o título dele é Momento de Repetição, porque nós vamos rever quase tudo aquilo que vocês já viram, de um modo bem sucinto e de um modo bem dinâmico, bem legal e divertido. Vocês vão ter que procurar devocionais e referências aí. Os outros devocionais vão te ajudar, tá bom? Para você achar as respostas. Eu vou fazer com vocês porque, como eu falei, tem muita referência. Aí a gente faz juntinhos, tá bom? Já que a gente não pode estar junto fisicamente, a gente fica junto por aqui. O nosso texto base para esse devocional de hoje, pegue sua Bíblia aí, pede alguém quem estiver aí para te ajudar, está lá em João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. E eu vou ler com vocês para depois a gente adentrar para o devocional com as atividades, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 1 do livro de João, do versículo 1 ao versículo 14, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em outras versões, ao invés de verbo, usa palavra. Então, no princípio era a palavra, como foi que a tia Poliana fez com vocês, né? Continuando. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Mas veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, nestes versículos aqui de João, né, nós podemos perceber várias coisas. Nós podemos perceber as profecias serem completas e podemos ver claramente aqui falando de Jesus. Por quê? Porque, como vocês aprenderam com a Poliana, Jesus foi a palavra de Deus para nós, uma promessa de Deus para nos salvar, não é mesmo? E aí, no versículo 14, a gente pode ver, e o Verbo, ou a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Então, todas as profecias, como vocês já viram, né? Inclusive, a tia Poli explicou para vocês o que é profecia. Elas apontam para Jesus. E aqui a gente pode ver o Verbo, ou seja, a palavra, a profecia, Jesus se fez carne e habitou entre nós. E morreu, como a gente viu juntos, né? Morreu, ressuscitou e hoje vive para a glória de Deus, para a nossa salvação, né? Então vamos começar com o devocional, com as atividades. Vocês vão ver aí que tem um bloquinho com algumas frases de um lado e algumas referências do outro. Como tá pedindo aí para vocês vão ter que relacionar uma frase com uma referência, por exemplo. E aí já tem uma primeira resposta. Num dos últimos versículos, de uma das últimas referências, fala de Isaías 7,14. E lá fala um pouco sobre a primeira resposta que está escrito aí. Nasceu de uma virgem. Então vai ser mais ou menos assim. Eu vou ler com vocês as referências e aí pelas leituras da referência nós vamos respondendo e vamos relacionando o que fala nessas referências a respeito de qual frase que tá aí do lado, tá bom?
Então peguem sua Bíblia e abram comigo. Nós vamos abrir a primeira referência, que é lá em 2 Samuel, capítulo 7, perdão, versículo 12. Então vamos abrir. Lá diz assim, nesse capítulo, né, um pouquinho só para explicar, o rei Davi tinha um chegadinho, um amigo que era Natã. Natã era profeta. E aí, nesses versículos, Natã está falando algumas coisas para o rei Davi. E uma dessas coisas que ele fala para ele é a primeira resposta do nosso devocional. Por quê? Lá no versículo 12, ele fala com o rei Davi assim: quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Então, a gente já tem uma resposta aí. Qual frase que se enquadra nessa referência? É da família de Davi. Jesus veio da família de Davi, da descendência da geração de Davi. Farei levantar depois de ti a tua semente. Então, nós temos a primeira resposta. Jesus veio da descendência de Davi. E aí vocês podem fazer a relação aí, tá bom? Agora nós vamos abrir para a segunda referência. Nós vamos lá para o Novo Testamento. Gente, eu vou fazendo um pouquinho mais rápido para o vídeo não ficar muito grande, mas vocês leem com muita atenção e com muita calma, porque tem coisas muito legais e importantes nesses versículos. Então, a segunda referência está lá em João, capítulo 14, versículo 3, e diz assim: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus está falando para os discípulos aqui, ele está falando assim: olha, eu vou morrer, vou ressuscitar, eu vou, mas eu volto, vou preparar lugar para vocês lá no céu, mas eu venho buscá-los. Vocês aprenderam isso com a Poliana no último devocional, não aprenderam? Então, Jesus está falando para eles: não se preocupem, eu vou, mas eu vou voltar e trazer vocês para morar comigo. A resposta fica um pouco óbvia, né? Aí nas frases. Procure bem direitinho que você vai ver. Qual frase é referente desse versículo? Ele voltará, não é mesmo? Eu tô esperando, vocês estão esperando? Vamos ler a Bíblia e orar para que quando ele vier a gente esteja pronto para ir morar com ele, né? Neste mesmo livro de João, agora em um capítulo diferente, no capítulo 19, nós vamos ler também uma outra resposta para o devocional. Em João 19, versículo 36, diz assim, porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz, a Escritura é a Bíblia, né? A palavra de Deus, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Quando Jesus foi crucificado, as pessoas os soldados queriam machucar Jesus, vocês lembram? Eles colocaram uma coroa de espinhos, furaram os seus pés e suas mãos com pregos, furaram até o lado de Jesus, machucaram ele. Mas, como vocês viram antes, houve-se uma profecia também, uma promessa de que nenhum osso de Jesus seria quebrado. Ele não ia quebrar perna, quebrar braço, quebrar nada. Então, é mais uma promessa que foi feita: nenhum dos seus ossos será quebrados. Então, nós já temos mais uma resposta aí pro devocional. Na quinta frase a gente vai ver isso aí: suas pernas não foram quebradas. Então, mais uma profecia se cumprindo, né? Agora nós vamos para Lucas. Então, vamos voltar um livro aí, tá bem pertinho de João. Nós vamos lá em Lucas 9. Lucas 9 no versículo 22, gente. Lucas 9, versículo 22, que foi o que eu li com vocês, né? Sobre Jesus. E lá no versículo 22 diz assim: dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Vocês lembram que eu li isso com vocês, né? A gente falou um pouquinho sobre a ressurreição de Jesus. Então, neste versículo nós podemos encontrar a resposta para uma outra pergunta, né? Para uma outra frase, que é a sexta frase que está escrito aí. Ele sofreria, morreria,
e ressuscitaria. Glória a Deus por isso, não é mesmo? Agora, nós faltamos só com 3 referências. Nós vamos lá em Isaías. Eu sei que já está pronto para vocês, mas eu queria que a gente lesse porque é tão bonito que vale a pena ler de novo, né? No livro de Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, diz assim: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. E seu nome será Emanuel. Então tem a primeira resposta, né? A primeira frase aí, que nascerá de uma virgem, tá aqui em Isaías 7,14. Agora nós vamos voltar para João, e nós vamos para o capítulo 19, para o versículo 24. Vamos ver o que está falando lá. Em João 19, 24, diz assim: Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. É mais uma referência que nos remete a profecia sendo cumprida, né? Porque quando eles estavam indo crucificar Jesus, eles, tiraram as vestes dele e ficaram assim: quem será que vai ficar com essas vestes? Vamos sortear, vamos ver, eu fico, você fica. Então é isso que eles estavam fazendo aqui. E na palavra de Deus, antes já tinha falado sobre isso, né? Sobre os soldados fazerem essas coisas, sobre os soldados tirarem a sorte para ver quem pegaria as vestes de Jesus. Então, toda a palavra de Deus se cumpre, gente. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Agora nós vamos para a última de todas, que é lá em Miqueias. Miqueias também tá bem pertinho aí do Novo Testamento, só alguns livros de diferença. E nós vamos ver lá em Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2, que diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cuja origem são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Então, nós temos mais uma resposta aí, porque o Salvador, o Senhor em Israel, que é Jesus Cristo, ele nasceria de Belém. Então, de Belém viria o Salvador, Viria o Salvador. Então, nós temos mais uma resposta aí. Miqueias 5:2 refere à frase: nasceu em Belém. E acabou as referências. Como eu falei, eu li um pouco rápido aqui, gente, porque é muita referência, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas leiam com muita calma e com muita atenção, porque tem tudo a ver, esses versículos são todas as respostas dos devocionais anteriores que vocês tiveram. Então é muito legal para fixar a ideia e fixar bem direitinho todo o que vocês aprenderam. E aí tem uma pergunta aí no devocional. Se perguntassem para você quem é Jesus, o que você responderia depois disso tudo que você aprendeu? Então pense bem, responda aí na sua casa, com quem você estiver, converse, pergunte e reflita bem quem é Jesus, Porque nós aprendemos desde os primeiros devocionais sobre ele. Tudo apontou para ele veio, morreu, ressuscitou para nos salvar. Então nós devemos saber quem ele é e conhecê-lo através da leitura da palavra e da oração, não é mesmo? E a última coisa que eu queria ver com vocês é porque no devocional tá pedindo para vocês memorizarem uma referência. Nós vamos memorizar aqui juntos e você depois fique memorizando aí na sua casa, beleza? Vai ficar tudo certinho. O que vocês têm que memorizar está lá em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, depois de memorizar isso aí, eu quero saber se vocês vão memorizar mesmo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Então, memorize aí com sua mãe, com seu pai, com sua vovó, com quem estiver, para que a palavra do Senhor fique bem na ponta da sua língua, para quando perguntar você fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu também vou gravar, gente. Então é isso, eu vou fazer uma oração pra gente encerrar o devocional, tá bom? Senhor Deus e Pai, muito obrigada por este devocional, obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós mesmo na distância física uns dos outros. Eu te agradeço pelo apoio dos pais, pelo apoio das crianças que estão cumprindo com o seu devocional. Que o Senhor continue abençoando elas, Pai, e continue falando com elas assim como o Senhor tem falado comigo através desses devocionais, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz por nós, que o Senhor cuide de nós, continue nos ensinando todas as coisas e que o Senhor nos ajude a prosseguir na caminhada com o Senhor. Muito obrigado por todas as coisas, eu te agradeço por Jesus que morreu por nós e nos salvou de todo o pecado. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Um beijo, gente!